Deus abençoe cada um, amém? Graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos felizes porque nós estamos na casa de Deus. Amém. E nós cremos na palavra de Deus, sua mensagem nessa noite, amém? Vamos abrir a Bíblia, Apocalipse capítulo 6. Versículo 9 ao 11. Apocalipse 6, versículo 9 ao 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, Amém. por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Amém. Bendito o Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Ajuda, Senhor, Adoro. a compreender, receber Em nome de Jesus. os mistérios revelados dos selos. Graças a Deus. Nesta noite que nós estamos entrando mais um pouquinho no quinto selo, que teu doce Espírito Santo nos ajuda Amém, Senhor. a receber a mensagem espiritual, para que nós não ficamos apenas naquela mensagem superficial, intelectual, mas que o Espírito do Senhor deixe uma sementinha plantada nessa noite em cada um de nós, sobre revelações dos 7 selos, os quais são os 7 trovões, disse o profeta de Deus. Ajuda cada um de nós a crer e nos guiar por sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Vamos sentar um pouquinho. Talvez já seja o 19º culto nesse tema que nós estamos falando dos selos. 7 trovões, as revelações dos 7 selos. No quinto selo, nós já estamos no 3º culto, né? No quinto selo. Nós vamos, nessa noite, pensar um pouquinho sobre essas almas. Porque quando o quinto selo foi aberto, João viu na visão as almas. Dá para a gente ver que já estava falando de uma outra dimensão. É uma dimensão onde estão as almas. Não é esta dimensão que nós estamos vivendo aqui agora. E João viu numa outra dimensão as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Amém. Amém? Então, 2 pontos que a gente vai ver nos selos. Quem são essas almas e o lugar que elas estavam clamando, não é? Debaixo do altar de Deus. O lugar debaixo do altar de Deus. O lugar e quem são. Nós temos aqui na mensagem do quinto selo uma parte que nós vamos ler. E a partir do parágrafo 112
profeta irmão Branham começa a falar desse selo e dessas almas, né? 112 ele diz: você possivelmente dirá, pois eu não sei, não estou seguro, espere um momento, encontraremos a verdade. Estas não são as almas da igreja noiva. Ele diz isso porque muitos pensavam, e até hoje pensam, que esses homens, essas pessoas que estão aqui clamando, homens, né, e mulheres, são almas. Eles pensavam, deve ser possivelmente os irmãos que morreram perseguidos, os cristãos que estão clamando, pedindo que Deus vingue sua morte, né? E o profeta vem para dizer logo quem são eles, que não são a noiva de Cristo que estava sendo vista por João. Não são as almas da igreja noiva, de maneira alguma. Pensávamos que estas eram as almas da igreja noiva, esperando. As almas debaixo do altar, clamando. Até quando, Senhor? Até quando? Vamos ver de novo para entendermos melhor. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas? Faça um julgamento e faça uma vingança. Estava dizendo, foram mortos, mas estava, quando o Senhor vai julgar e vingar nossa morte? Vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Foram dadas a cada um compridas vestes brancas. Observem, foram dadas, eles não tinham, mas foram dadas a eles compridas vestes brancas. Foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. 113. Agora, por este tempo, quando é aberto o quinto selo, a igreja, a noiva, já haverá subido. Quando se cumprir aqueles irmãos que serão mortos para se completar, e o profeta está dizendo, quando vier esse tempo, a igreja noiva já haverá subido. Não podem, né? Não pode ser as almas dos mártires da igreja primitiva, os irmãos das primeiras eras, não pode. Agora, por favor, ponha atenção especial, porque isto é algo de muita controvérsia e quero que você escute bem. Não pode ser as almas dos mártires da igreja primitiva, porque as almas dos mártires justos, as almas das pessoas justas, a igreja, a noiva, já subiram. Não pode estar debaixo do altar. Já estarão na glória com o noivo. Observe, esses já subiram no rapto, no capítulo 4 de Apocalipse. Graças a Deus, né? Amém. Vamos pensar um pouquinho. Sabemos que esses irmãos não são a noiva de Cristo, né? Mas o lugar, almas debaixo do altar. Aonde vai as pessoas que morrem? Para onde vai as pessoas que morrem? Onde elas iam? Será que elas sempre foram para o mesmo lugar? A gente sabe que quem morre com Deus estará ao lado de Deus, estarão num lugar de salvação. Os que morrem sem Deus, infelizmente, não tem jeito mais. Não tem nada que se possa fazer por aquele que partiu sem Deus. Por isso o catolicismo está errado e o espiritismo também. E ele desarmoniza com a revelação da palavra de Deus, porque pretende que as pessoas se salvem depois de um sacrifício após sua morte. Isso não é impossível. Todo sacrifício salvífico, diz o profeta, foi Cristo que executou por nós. Por isso somos predestinados. Amém? Amém. Não tem jeito. Mas na escritura de 1 Samuel 28:13,
nós encontramos que havia um lugar onde os salvos iam, e aqueles salvos do Velho Testamento estavam acreditando de uma promessa do Messias, estavam sobre a sombra dos bens futuros, sobre a sombra das coisas que ali iria suceder, e a sua fé apontava para Cristo que viria. Mas todo o sacrifício do Velho Testamento era uma sombra e um tipo de Cristo. Eles morriam segundo a lei, crendo na palavra de Deus pelo profeta Moisés, e seguiam o ritual que foi determinado pela lei do sacrifício de cordeiros e de bodes sobre o sangue de animais, para representar um sangue que viria definitivo de Cristo. Então partiram para outra dimensão, para um lugar, para esperar até que um dia o sangue da salvação definitiva de Cristo fosse derramado, para que eles pudessem sair de um lugar provisório para ir para outro lugar. Amém, irmãos? Amém. Existia um lugar que ficava as pessoas salvas até a morte de Jesus. Depois da morte e ressurreição, eles foram mudados para outro lugar. Essa é a questão, para a gente entender o lugar das almas debaixo do altar. Em Samuel 28, a partir do versículo 13, vocês sabem que é a passagem onde o rei Saul deseja falar com o profeta de Deus que tinha morrido há uns 6 meses, para saber se ele seria vitorioso ou se Deus, o que é que Deus tinha para dizer para ele. E ele vai para invocar a alma do profeta que morreu. O profeta Samuel foi invocado. A mulher que invocou a alma do profeta era uma feiticeira de Etnó. E o próprio rei tinha proibido essas práticas, mas o rei tinha caído de posição, inclusive espiritual, perdeu o rei. Deus tinha determinado, mas ele foi lá para que esta mulher invocasse a alma de um profeta. E justamente ela pôde chamar dos mortos um profeta, porque o profeta estava numa dimensão paralela entre salvos e perdidos. Muito embora os salvos não estavam no sofrimento, os perdidos sim, estavam em sofrimento, mas era um lugar que ainda havia atmosfera de pecado, porque eles morreram sob um perdão. Eles não eram justificados no sentido de justificação por uma transformação de vida, porque eles iam, era perdoado e voltava com a mesma natureza pecaminosa, e assim eles morreram. Mas de Jesus para cá, não. A pessoa se converte, se arrepende de seus pecados, Deus limpa o pecado, mas o Espírito de Cristo que morreu por nós pode vir até nós e nos purificar na santificação, santificação, e nos batiza com o Espírito Santo. Amém? Essa é a diferença. O que sucede então? Do verso 13, o rei disse: não temas. Para a mulher falando, o rei, né? Rei Saul, não temas, porém o que você vê? Então a mulher disse a Saul: vejo, né? A mulher disse ao rei Saul: vejo deuses que sobem da terra. Veio almas, espíritos subindo da terra. Não estava descendo, estava subindo da terra. E lhe disse como era a sua figura, como que parece. E ela disse, né? Vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que isso era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra, se prostrou. Samuel disse a Saul: não adianta a igreja batista, Assembleia de Deus, o católico que seja dizer que isso era demônio. Porque eles dizem que era um demônio que falou. A Bíblia diz: Samuel, profeta Samuel disse a Saul. Não fala que foi um espírito, um demônio, foi o profeta mesmo. Então ele diz aqui, é o versículo
15. Samuel disse a Saul: por que me designaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho. Por isso te chamei, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel, profeta, que subiu dos mortos: por que, pois, a mim me pergunta, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Olha, Deus tinha se tornado inimigo dele, ele estava contra a palavra já. Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse. Ele lembrou o que eu tinha falado antes. Pela minha boca, o profeta, te disse: tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não escutaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Ou seja, amanhã mesmo tu será morto, tu será comigo. Isso foi uma alma que estava, a alma do profeta estava do outro lado já. Tu estarás amanhã comigo, tu e teus filhos. Israel será entregue nas mãos dos filisteus. Por quê? Subiu do meio dos mortos, numa dimensão em que uma feiticeira pôde chamar essa alma desse profeta. É algo tremendo, né? Isso aí. Em São Lucas, capítulo 28, capítulo de São Lucas 23, no versículo 40 em diante, Jesus fala da condição de um perdido conversando com um salvo. Jesus fala de um lugar de perdidos paralelo com um lugar de salvos. Amém? Isso está na parábola do rico e Lázaro. Havia salvo e perdido, de forma que o perdido podia ver o salvo, ainda que o perdido estava em agonia e o salvo não estava passando por sofrimento. E aquilo ali, onde estava o salvo, era chamado o paraíso. O paraíso não era chamado sexta dimensão, não era chamado segundo céu, que é a mesma coisa, mas era chamado paraíso. Agora Jesus diz aqui, falando do paraíso, depois eu vou ler outra escritura, né? De Lucas 16, mas vamos Lucas 23, 40. Isso aqui foi na crucificação, sobre aqueles ladrões que foram crucificados. Respondendo, porém, o outro, não é? O ladrão da direita, repreendia-o dizendo: tu nem ainda temas a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nos é feito e merecíamos, mas este nenhum mal fez. Disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Amém? No paraíso. Naquele dia ele estaria no paraíso com ele. Este homem possivelmente, talvez seja um dos últimos que entrou no paraíso. E o profeta vai mostrar para nós que o paraíso foi aniquilado. Depois da ressurreição não existia mais aquele lugar. Até aquele ladrão desceu ao paraíso, era um lugar intermediário. Esse paraíso, conforme nós vamos ver aqui, ó, na escritura de São Lucas mesmo 16,
é a parábola do rico e Lázaro. No versículo 22 em diante começa a contar da parábola. Aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, que é o mesmo que inferno, né? Ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão, Lázaro no seu seio. O homem perdido olhou e viu, de longe, Abraão e Lázaro no seio da salvação. Você está percebendo aí que o perdido estava vendo o salvo? E ele pôde ver e pôde falar. E chamando, ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, lá conversava um com o outro: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida, Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um abismo entre nós e vós. Havia um abismo entre o salvo e o perdido, numa dimensão paralela em que os perdidos estavam vendo o salvo. Não podia nenhum passar para lá, nem outro passar para cá, mas podia contemplar. Há um abismo, né, que estava ali posto entre um e o outro, né? Entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam. Moisés não estava lá, mas a palavra estava. Amém? A Bíblia não, Deus não está em forma física falando com o povo, mas a Bíblia é a voz de Deus. O profeta irmão Branco não está mais falando conosco, mas o Espírito na mensagem é o mesmo. A mensagem está falando. Não é mandar com o Espiritismo. Diz que as almas vêm para ajudar os outros aqui. Lá tem a palavra de Deus que está colocada diante de nós. Não mandou nenhuma alma falar com a família. Veio uma pessoa orando no inferno, irmão. É uma oração feita no inferno, sendo respondida, mas sem poder mudar com situação nenhuma. Ele não pôde se salvar orando e a voz falando. Não pôde mudar nada, porque tinha selado o destino aqui, nessa dimensão. E o ladrão da cruz, da direita, foi para o paraíso, esse lugar. E o profeta irmão Branco pregou, então, a mensagem. Vou pegar aqui a mensagem que é demonologia, está lá embaixo. Nesta mensagem aqui, o profeta deixa isso para a gente bem claro. Gostaria de ler aqui a mensagem Estado Religioso, 191, uns 3 ou 4 parágrafos. A gente está pensando sobre o lugar debaixo do altar. Nem sempre foi ali. Amém, irmãos? Amém. Quando foi que mudou? Após a ressurreição do Senhor. Antes da ressurreição, era um outro lugar, porque ali houve um rapto. Houve um rapto. E aquele rapto tirou aquele povo daquela condição para uma outra. O profeta disse que foram os raptos, né? Mensagem do rapto. Aqui nós vamos apresentar uma pequena ilustração. Uma pequena ilustração mental. Aqui está um córrego que passa bem aqui. O profeta está fazendo uma ilustração. Então, neste caminho, ali passando pela vida, observe, é um canal.
Dê sua atenção integral agora para você não falhar em entender isto. Diretamente assim, agora neste pequeno canal, aqui habitam seres mortais. Isto é, você e eu, neste córrego, nesse canal, seres mortais. Agora, aí nós vamos ver o que é. É um monte de insensatez. Tudo mais, mas de vez em quando vê-se uma luz. Nesse estado que nós estamos vivendo. Vê-se escuridão e ruas, com farra, o comportamento indevido, demônios pegando as pessoas. Oh, trajam-se bem, que coisa! Cultos, o tanto quanto pode ser, eruditos, polidos. Mas mesmo assim, o diabo. Polidos, aparências de beleza, né? Mesmo assim, está aí, o diabo. Mas tem gente que nasceu de novo, que se encontra aí, e está aqui também, mas que nasceu de novo, e está sujeito nessas condições, nessa dimensão da vida. Amém, irmãos? Agora, essas pessoas nesse canal, neste canal, são influenciadas por dois lados diferentes. Agora, deste lado, indo nessa direção, há uma trindade. E deste lado, indo nesta outra direção, há uma trindade. Agora, em primeiro lugar, deste lado, estão as almas dos injustos. Quando alguém morre, vai para um lugar aguardando o juízo. E Jesus foi pregar para estas almas que estavam em prisão. Jesus não foi só no paraíso, um ladrão que foi salvo, ele também foi ao inferno. Porque Jesus morreu pecador, diz o profeta. Não pelos pecados dele, mas morreu pecador pelo meu pecado, pelos nossos pecados. E ele teve que descer no inferno com esses pecados. Embora ele não foi para ficar, ele foi para tomar a chave, né? Da morte do inferno. Então diz aqui, Jesus foi pregar para essas almas que estavam em prisão. A seguir, ou seja, depois das almas que estão em prisão, veja que o inferno é subdividido. O inferno é dividido em 3 etapas. Porque primeiro estão as almas perdidas. Primeiras almas. A seguir são os demônios. E a seguir é o próprio diabo. O inferno. Subindo, os primeiros agora. Os que estão aí são espíritos. Espíritos de gente morta que nunca se arrependeu. Morreu sem arrependimento. Não se arrepende. Porque selou o destino dela ali. Passou o tempo de arrependimento. Não se arrependeu. Estão esperando o juízo. A única coisa que eles conhecem é a insensatez e o que eles fizeram. Nas suas mentes está sempre recobrando os seus pecados, os seus desejos carnais, as coisas que os separaram de Deus, estão clamando neles o tempo todo. E eles não convertem, nunca mais. Foram separados, ultrapassaram uma linha da misericórdia do juízo e ficaram naquela condição de perdidos, uma alma sofrendo com os pecados latentes ali neles. Agora aqui em cima, esses cristãos são influenciados do alto, não do inferno. A igreja de Cristo é influenciada do alto, irmão. Nós não somos influenciados nem para a 4ª dimensão, porque as pessoas estão muito preocupadas com os dons pentecostais que são derramados na 4ª dimensão, que a 4ª dimensão é uma cadência que Deus deixou, que nela aí vem as redes de televisão, que é o primeiro céu que está acima de nós. Mas o eleito de Deus, quando houve uma mensagem revelada, uma mensagem como essa da 3ª etapa, isso vem da 7ª dimensão. É uma influência do céu. O céu vem à terra quando Deus revela no coração. Amém? Porque é Deus trazendo a gente para essa dimensão. Deus, nós não podemos ir por nós mesmos, Ele que traz. Então diz aqui o profeta aqui em cima,
Os cristãos são influenciados do alto. Esta é uma parábola. Aqui em cima está outro Espírito, que é o Espírito Santo. O Espírito de um homem, Cristo Jesus. O Espírito Santo influencia a igreja. Influencia a igreja dele neste estado dos mortais. Ainda que somos mortais, mas há um Espírito nos influenciando. O de Cristo Jesus. Agora, o diabo, por esses espíritos, influencia o homem. Agora vejam, a seguir, porque somos nós aqui primeiro, a seguir são os anjos, e a seguir Deus. Nós, os anjos, Deus. Lá as pessoas, os demônios, Satanás. Na influência do alto, nós, os anjos de Deus e Deus. Amém. Amém? Aí o profeta diz aqui: agora todo mortal que é influenciado por um desses mundos, ele é influenciado de fato, né? Um desses mundos. Você está vendo o que eu quero dizer? Não existe ninguém neutro na terra, ou Deus ou Satanás. Só que Deus é uma só palavra, e Satanás tem muitos caminhos que levam ao inferno, inclusive o caminho da religião, do engano, da mentira. 196. Agora, o que aquela mulher fez? Ela entrou naquele estado. Que mulher? A que invocou a alma do profeta Samuel. Aquela mulher fez, ela entrou naquele estado. Estava falando com aqueles possuídos por demônios que eram, no princípio, os espíritos daqueles anjos caídos que não se arrependeram lá no princípio e permitiram que seus seres fossem possuídos por eles. Estão esperando o juízo. E estes aqui são influenciados e nasceram de novo pelo Espírito de Deus. O diabo tem seus profetas. Sim, Senhor, tem também seus profetas. Agora, Deus tem os seus. Está vendo o que quero dizer? É a influência. E lá vamos nós. Pare para separar isto. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, agora hoje, ele não pode penetrar nesse estado e tirar um justo daquele estado. Hoje não. Ninguém pode penetrar naquele estado de perdido e tirar um justo dali. Hoje não. Não pode tirar desse estado. Ele não poderia fazer isto, porque homens justos não estão lá onde costumavam estar, no paraíso. Homens justos não estão lá onde costumavam estar, no paraíso. Não, Senhor. O paraíso foi aniquilado quando o sangue de Jesus Cristo o tomou. Olha aqui, que coisa. Amém? Porque o que eles esperavam, aquele sangue de cordeiro, de bode, veio o cordeiro perfeito. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João anunciou. Cristo morreu por aqueles que morreram esperando essa promessa. Aí quando ele cumpriu isso aí, tirou eles para um outro lugar. Não era mais um paraíso em paralelo de perdidos com salvo. Por isso, um cristão, ele não pode ser tirado dos mortos num centro espírita. Eles podem trazer demônios, pode até ser que seja alma de perdidos, não é? Que estão vagando por aí. Mas um cristão não pode vir desse estado. O profeta disse: o paraíso foi aniquilado quando o sangue de Jesus Cristo o tomou. Olha que coisa, né? O profeta disse: que coisa. Quando você lê Mateus, no capítulo 27, o que houve? Na crucificação houve uma ressurreição. Logo ali, em Mateus 27,
Versículo 50 diz assim: Jesus clamando outra vez com grande voz, ele rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as pedras, a terra, um terremoto. As pedras rolaram, quebraram as pedras. O véu do templo, que era o véu do templo? O lugar santíssimo ficava atrás daquele que estava dirigindo na congregação, tinha um véu. No lugar mais santo estava lá a palavra, o maná que não se estragava, a vara de Arão florida, os mandamentos de Deus, a glória da Shekinah, a luz, ficava lá. Mas só que aquilo já tinha se esvaziado, porque Deus estava no corpo de carne chamado Jesus, que foi rejeitado, e eles não viram, foram cegados para não ver. É um dos pontos que o profeta trata nessa mensagem do quinto selo. Eles foram cegados, porque se não fosse, eles receberiam Jesus como Messias e nós estaríamos perdidos. Mas eles foram cegados, por isso crucificaram o Senhor, clamaram o sangue do Senhor sobre suas costas, pegaram a culpa do sangue de Jesus ali no julgamento diante de Pilatos. Por isso eles não entraram com vestes brancas, mas eles receberam depois, foram dadas compridas vestes brancas a eles e disseram: você deve aguardar os outros que vão morrer na tribulação como vocês morreram, porque eles foram cegados. Amém? É isso que houve, mas foram cegados mesmo. Mas quando Jesus morreu, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, você pensa que é só com a cortina que rasgou? Não, porque ninguém podia entrar no lugar santíssimo, só o sacerdote podia. E olha que entrava uma vez por ano com o pé amarrado, porque se por acaso ele morresse lá dentro, ninguém entrava assim lá, ele tinha que ser arrastado pela corda, porque se alguém entrasse no lugar santíssimo e não fosse sacerdote, ele era fulminado ali. Então o que quer dizer então? Esse véu do templo rasgando de alto a baixo, todo mundo podendo ver lá dentro, porque Deus não estava mais lá. Só que à tarde o Senhor estava dando o último suspiro na cruz. Sempre o não revelado, depois que a coisa passa, ele forma uma religião, aquilo foi verdade, só que ele não viu a revelação. O eleito vê quando Deus mostra, mas quando aquilo passou, virou um movimento, virou uma religião, aparecem os adeptos, como tem os luteranos, os wesleyanos e etc. Não é? Mas a revelação vem no tempo, e Deus chama o povo, e é um povo considerado louco, diferente. É sempre assim. Jesus clamou outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros. Muitos dos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados. Houve uma ressurreição. Olha a mudança. Essas almas estavam onde? Naquele paraíso que o profeta diz aqui, foi aniquilado. Eles estavam provisoriamente ali. Foi levado para uma outra dimensão. Abriram os sepulcros e muitos dos corpos dos santos que dormiram foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Muitos viram. Você crê que nesse rapto também vai acontecer algo parecido? Muita gente vai testemunhar de ter visto gente, né? Porque eu creio que será assim também. Mas para quem vê, fica só o sinal, né? Amém. A vigilância que viu não pôde estar ali, né? Mas graças a Deus que Deus tem dado sua palavra para separar uma noiva para este rapto. Amém. O profeta de Deus nunca fica só. Há um homem que pode acender a luz, né? Deus nunca fica só. Tem sempre um grupo dele, um povo seu, que segue, que crê. Graças a Deus. 115 o profeta diz aqui do quinto selo. Então, quem são esses? Se não são a igreja primitiva, então o que são? Estes são Israel, né? Eles são Israel, os quais serão salvos como uma nação inteira, todos os que são predestinados
estes são Israel. Você dirá, espera um momento, não pode ser, não é? Sim, eles serão salvos. Vejam, uma de várias referências que tem anotado, o apóstolo Paulo falando, ele mesmo disse: se viesse outro ou um anjo que pregasse um evangelho diferente, o que sucederia com ele? Seria anátema, amaldiçoado, né? Se alguém pregasse outro. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Por que o endurecimento veio em parte? Porque o endurecimento não veio total. Porque se viesse total, nenhum judeu seria dado noiva. Se o endurecimento fosse total sobre Israel, o apóstolo Paulo não seria da noiva, Pedro não seria. Mas o endurecimento não foi total, foi em parte. Como nação, cegados. Como eleição individual, Deus salva judeu, um aqui, outro ali, mas isso é misturado com nações. Não é a nação de Israel, porque Deus parou com eles. Veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, até que a última era haja entrada, até que o rapto se dê. Plenitude dos gentios, o rapto, o fim de tudo, dessa fase. Acontece então, até que isso sucede, Israel, né? Até que a plenitude dos gentios haja entrado, até que entre o último membro ali, a noiva gentia. Então a cegueira veio a Israel com esse propósito. Romanos 11, 25 e 26. Assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Nem todo judeu é a Israel de Deus. Tem muito judeu, mas tem um povo também escolhido dentro dos judeus, a Israel de Deus. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, de trapaceiro para príncipe. Israel. E Deus tem um povo dessa predestinação, dessa linhagem. Amém? Chamado de povo de Deus, né? É o povo de Deus. Então o que acontece? Agora esses que estão debaixo do altar são Israel. Não é a noiva de Cristo. Israel morreram, foram perseguidos, mortos. Mas não é, porque Deus cegou esse povo. Eles não conseguem, esses predestinados, que são Israel de Deus, não adianta pregar para eles nada agora, porque eles estão esperando o Messias ainda. A gente que é da parte da noiva do último dia está recebendo as bênçãos da revelação do novo nome de Jesus Cristo, recebendo o Cristo como o nome de Deus. Olha só, Deus se fazendo carne, isso foi revelado a nós. E no novo nome, o restante das revelações que Cristo não pode entregar com o nome de salvação, mas branda com o nome de revelação. Isso veio abrir para posicionar a noiva para o rapto dos trovões, dos seus. Amém, irmãos? Eles ainda estão esperando a primeira manifestação lá. Então esses não tem jeito, Deus tem um trabalho especial com eles. Estão sobre o altar. Agora este sobre o altar é Israel. Observe, Israel foi cegado com o propósito de que nós fôssemos salvos. Crer nisto. Agora, quem o cegou? Foi Deus. Deus cegou seus próprios filhos. Com razão, quando Cristo esteve na cruz, ali estavam os judeus pedindo seu sangue. E esses foram seus filhos. E ele, a Escritura, ele próprio, a palavra, sabia que se essa gente houvesse sabido quem ele era, o haveria recebido de braços abertos. Por isso o cegou, para que não o reconhecessem. Aí é onde o profeta nessa mensagem fala de Martinho Lutero. Martinho Lutero achava que povo duro de coração, hein? Não crê que Jesus Cristo é o Messias, merecia ser tudo exterminado, esses judeus.
Mas ele não era profeta. Só o profeta da última era veio dizer e revelar. E esse não tem. É uma eleição de forma diferente. Não são a noiva de Cristo. A noiva gentia de Cristo. Da noiva gentia tem indivíduo que é de judeu. Mas a nação não. Foi cegado lá. Como nação. Diz aqui o profeta. Estamos indo para o final já aqui, irmãos. Por isso o cegou para que não reconhecesse. Então ele veio de uma maneira tão humilde e o cegou para que não reconhecesse. As próprias escrituras disseram que assim seria. Jesus teve pena deles até o ponto que ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Estavam cegos. E Paulo disse que foram cegados por nossa causa. Quero que veja isso bem. E foram dadas roupas brancas. Não as tinha antes. Não tinha antes. Vestes brancas tem a noiva. Amém, irmãos? Amém. Eles não. Eles não. Crucificaram o seu Salvador. Pediram a culpa da morte sobre eles, embora estavam cegados. Mas a noiva é dada visão para não negar o Senhor. Então elas têm as vestes brancas. Eles não, eles foram dadas e não tinha antes. A cada um foi dada uma roupa branca. Agora os santos já têm sua roupa branca. Eles recebem as suas aqui. Amém? É a noiva do Senhor. Eles não, só como os judeus, recebem as suas vestiduras brancas aqui. Por quê? Porque Cristo sempre é a palavra. Se a palavra nos redimiu no Calvário, de cada era, cada palavra é Cristo de novo. Como o Moisés estava cantando, Cristo branda. O que? Cristo é Deus revelado. Ele é revelado e nós cremos nessa mensagem, porque essa mensagem, há 2000 anos atrás, derramou sangue por nós no Calvário. Amém? Se nós estivéssemos lá, nós seríamos daqueles cristãos. Mas não seríamos da sinagoga, não. Estava fundamentado em Moisés, porque via muita gente, muita igreja falando sobre Moisés, e apenas um profeta no deserto falando dele. E tinha que ter revelação para crer em João, como tem que ter revelação para crer no irmão Branco agora. Amém? A mesma coisa. Se repete a coisa, porque a mensagem do dia é a mensagem sangrenta da hora. O sangue está na mensagem. A justificação, a santificação, o batismo do Espírito Santo está na mensagem do dia. A era pentecostal passou, mas a era da noiva está aqui agora. Amém? A era da noiva de Cristo. Então, os santos recebem aqui, porém, estes foram dadas as suas roupas brancas. Os santos não têm, já têm as suas. Os santos já têm as suas. E se têm ido, né? Eles não tiveram nem a oportunidade para reconhecê-lo, porque foram cegados por Deus, seu próprio Pai, para que a graça de Deus pudesse ser cumprida para nós, a noiva, e pudesse ser tirada dentre os gentios. Correto. Deixe mostrar um tipo muito formoso. Isto foi a vida de José. José foi um homem espiritual, foi uma águia. Nasceu entre irmãos, assim como a noiva nasce entre a igreja. José podia interpretar sonhos e ter visões, um profeta, né? Seus irmãos odiavam. Jesus foi o profeta de Deus. Seus irmãos, o que fez? Odiou. Não o seu pai. Foi vendido quase 30 peças de prata. Foi lançado numa cisterna, suposto estar morto. Logo ele foi tirado e foi posto à destra de Faraó. Um tipo de Cristo que ressuscitou, subiu à destra de Deus. Amém, irmãos? Assim como é ascender no trono do Pai, foi subir à destra na ressurreição, tipo. Portanto, e porquanto ele foi lançado por seus irmãos, e foi dada uma esposa gentia para José. Ela não foi de sua própria gente. A esposa de José não foi do judeu, foi de gentio.
Nós somos gentio, uma esposa a Cristo. Amém? O tipo. Por meio dela teve 2 filhos chamados Efraim e Manassés, os quais foram acrescentados a Israel. Quando Israel abençoou por meio de cruzar as mãos. Quem era Israel? Jacó, pai de José, recebeu o nome de Israel. Quando veio os netos, filhos de José, Efraim e Manassés, quando ele foi abençoar, houve um cruzamento de mãos. E nesse cruzamento de mãos, o menor foi abençoado com a mão direita, e o maior, que por regra do patriarcal da palavra, seria o maior, o primogênito, seria abençoado com a mão direita. Mas houve um cruzamento de mão ali, né? Quem cruzou as mãos de Israel? Deus. Não foi ele. Deus cruzou minhas mãos. Houve um cruzamento, um tipo. Vamos ver o que o profeta diz disso aqui. Israel abençoou por meio de cruzar as mãos do menor ao maior, e nisso cruzou a bênção do judeu e do gentio. O cruzamento da bênção do judeu e do gentio. Vê, você cruzou as mãos para que a destra caísse sobre o menor, a destra, a direita, caiu sobre o menor, não sobre o maior. Como é que Deus faz isso, né? Sendo a igreja menor a que ia entrar. A igreja menor, a gentia, que ia entrar. A igreja mãe estava parada no sol e deu à luz esse filho. Note que para tomá-lo, Israel cruzou suas mãos, sendo o tipo. Agora, esses filhos tiveram uma mãe gentia. A noiva de Israel ali, no princípio, foi cruzada do antigo Israel ortodoxo, a maneira cristã, por meio do Espírito, havendo cruzado as mãos de Israel. E ele mesmo disse, o próprio Israel disse: Deus me tem cruzado as mãos. Ele não teve nada a ver com o assunto, foi Deus. Deus escolheu no tipo, aquela igreja pequenininha, a menor, essa é que é posta à destra, cruzando judeus e gentios. Amém, irmãos? Amém. Tem gentio na noiva? Tem, pelo prisma individual, mas Deus fala no individualmente. O Espírito Santo que revelou no princípio, até hoje ele chama individualmente. Deus fala conosco individualmente. Nós vamos para o culto em grupo, cantamos em grupo, oramos em grupo, mas o Espírito Santo fala individual. O Espírito Santo é nosso pastor, nosso profeta. Ele é o quintuplo de Efésios. Deus usa vasos humanos, mas é o mesmo Espírito Santo, sendo tudo isto através desses homens. Amém? O Espírito Santo revelou através do profeta Mombrana. O próprio Deus disse: não explique isso, mas depois Deus vem e toma o vaso no tempo certo para trazer a palavra e fechar o quadro de Deus. É sempre o Espírito Santo. Por isso os profetas dizem: o Espírito Santo de Deus, ele é o profeta da era. É Deus. É Deus sendo profeta. Amém? Até agora, na noiva de Cristo, Deus tem esse ministério na noiva. Amém? O profeta diz a mensagem da hora, não é? Vamos orar a Deus. Bendito o Senhor, nosso Deus e Pai Celestial. Muito obrigado para nós entender um pouquinho sobre esse lugar daqueles homens, Pai, que estavam clamando. E quem são eles? O quinto selo foi aberto e revelou para nós a posição dos judeus e sua noiva. Muito obrigado, Senhor, pelas vestes brancas dadas a cada um. Podemos, Senhor, agora cuidar de que o Senhor possa nos ajudar a manter as vestes brancas dadas pelo Espírito da Palavra. Oramos, Senhor, e saímos nesta hora felizes por Ti, abençoados sobre o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.